Olá, boa tarde. Dos cargos no Poder Judiciário, apenas 11% são ocupados por mulheres. O índice está abaixo da média global. Para discutir o assunto, o Conselho Nacional de Justiça promove hoje um debate sobre equidade de gênero. É esse um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Vamos aos demais. Com autorização da Justiça, a Polícia Federal realiza a operação para combater fraude bilionária no seguro-desemprego do pescador artesanal. Ministros do Supremo Tribunal Federal consideram constitucional lei de Santa Catarina que cria cartórios no estado. E ainda aplicativo Maria da Penha Virtual. Quase 1.000 mulheres do Rio de Janeiro entram com o pedido de medida protetiva de urgência por meio da ferramenta. A Justiça autorizou o cumprimento de 35 mandados de prisão em uma operação da Polícia Federal contra fraudes em seguros destinados a pescadores. A repórter Evne Araújo traz agora as informações ao vivo para a gente. Olá, Evne, muito boa tarde para você. Bom, quais outras ações na Justiça também? A Justiça também autorizou outras questões. Eu quero que você explique para a gente agora. Seja bem-vinda. Oi, Rafaela, boa tarde. Bom, além desses 35 mandados de prisão preventiva, a Justiça também autorizou o cumprimento de 180 mandados de busca e apreensão em 12 estados. Essa mega operação da Polícia Federal contou com o apoio de 600 agentes da PF. Essa organização criminosa, ela atuava nas fraudes ao seguro-desemprego do pescador artesanal, mais conhecido como o seguro-defeso, que é aquela época em que o pescador não pode trabalhar porque é o período de reprodução dos peixes. As investigações apontam, inclusive, a participação de servidores públicos nesses golpes. As fraudes envolviam cadastros do benefício usando certificados digitais de identificação falsos. A estimativa é que pelo menos R$1,5 bilhão de reais tenham sido repassados a esse grupo indevidamente. Rafaela. Muito obrigada pelas informações, Evne. Bom, e a Justiça Federal no Espírito Santo autorizou mais uma fase da Operação Volátil, que investiga desvios de recursos destinados ao combate à Covid-19. A polícia cumpriu mandados de busca e apreensão e realizou sequestro de bens. A operação da Polícia Federal apura a atuação de um grupo criminoso que teria recebido propina para a compra de 400 mil frascos de álcool gel. Os produtos adquiridos pela Secretaria de Saúde do Espírito Santo foram comprados por valores acima da média, o que indica superfaturamento e fraude em licitação. A Justiça autorizou 5 mandados de busca e apreensão na Grande Vitória, uma ordem de afastamento de cargo público e o sequestro de bens no valor de R$6 milhões. Essa é a segunda fase da operação. Na primeira, a Polícia Federal apreendeu documentos e, com a análise desse material, foi possível entender como a organização funcionava e também identificar a participação de um agente público no esquema. A empresa que forneceu o álcool gel foi criada apenas para participar da licitação e há indícios de que tem apresentado documento falso para comprovar a capacidade técnica. O nome do servidor investigado não foi divulgado. O grupo deve responder por corrupção, lavagem de dinheiro e fraude em licitação. As investigações continuam para identificar outros suspeitos. A partir de agora, a investigação prossegue para identificar o destino dado pelo agente público do alto escalão do governo do estado ao dinheiro recebido a título de propina, para individualizar outros envolvidos nesse esquema de corrupção e também para apurar eventuais outros esquemas de corrupção estruturados pelo grupo investigado. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça condenou o pai a pagar uma indenização por danos morais por abandono afetivo da filha. O colegiado determinou que o pai pague indenização por danos morais de 30 mil à sua filha em razão do rompimento abrupto da relação entre os dois, quando a garota tinha apenas 6 anos de idade. A ação foi ajuizada pela garota, representada por sua mãe, quando ela tinha 14 anos. Segundo afirmado na ação, a relação com o pai durou até a ruptura da união estável entre ele e a mãe, quando o genitor deixou o lar e abdicou de participar da educação, da criação e do desenvolvimento dela.
Segundo o laudo pericial, por causa do abandono afetivo, a menina sofreu graves consequências psicológicas e precisou de tratamento. Em primeira instância, o juízo fixou indenização por danos morais de R$ 3.000. Mas em segundo grau, a ação foi julgada improcedente. Para o tribunal, não haveria como quantificar a dor decorrente da falta de amor ou cuidado no âmbito da relação parental. No STJ, a ministra Nancy Andrighi, relatora do recurso da filha, apontou, entre outras coisas, que a reparação de danos em virtude do abandono afetivo tem fundamento jurídico próprio e que não se confunde com as situações de prestação de alimentos ou perda do poder familiar. Para a magistrada, se a parentalidade é exercida de maneira irresponsável, negligente ou nociva aos interesses dos filhos, e se dessas ações ou omissões decorrem traumas ou prejuízos comprovados, não há impedimento para que os pais sejam condenados a reparar os danos experimentados pelos filhos. Desta forma, o colegiado considerou não haver restrição legal para a aplicação das regras de responsabilidade civil no âmbito das relações familiares, tendo em vista que os artigos 186 e 927 do Código Civil tratam do tema de forma ampla e irrestrita. Agora o recado é para você que ainda não tirou o título de eleitor. O prazo para emitir o documento termina no dia 4 de maio. Você pode fazer tudo online, viu? Pelo site do Tribunal Regional Eleitoral do local onde você mora ou do Tribunal Superior Eleitoral. Quem precisa alterar dados pessoais ou regularizar o documento também deve seguir o mesmo prazo, 4 de maio. Bom, e para lembrar os eleitores e conscientizar quem tem de 15 a 18 anos sobre a importância do voto, o Tribunal Superior Eleitoral começou na segunda-feira a Semana do Jovem Eleitor. A iniciativa conta com várias ações, entre elas um tuitaço, que foi promovido ontem pelo perfil do tribunal no Twitter. O portal do TSE também tem publicado diversas notícias sobre os serviços que a Justiça Eleitoral disponibiliza à sociedade. Em pouco mais de um ano, quase 1.000 mulheres do Rio de Janeiro entraram com o pedido de medida protetiva de urgência por violência doméstica ou familiar, utilizando o aplicativo Maria da Penha Virtual. O app foi desenvolvido pela Justiça Estadual durante a pandemia da Covid-19, levando em conta o aumento no número de casos por causa do isolamento social. As denúncias partiram de mulheres dos mais diferentes segmentos sociais. De acordo com o levantamento do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, algumas das vítimas vivem em comunidades carentes, outras em bairros nobres. Profissionais liberais, médicas, psicólogas, a prova de que a violência doméstica e familiar não escolhe raça, profissão ou classe social. Desde o lançamento do aplicativo Maria da Penha Virtual, em novembro de 2020, 850 mulheres pediram medida protetiva de urgência online. As denúncias partiram de 92 municípios do estado do Rio de Janeiro. Violência psicológica, humilhações, empurrões, tapas, socos e chutes estão entre as principais queixas apresentadas pelas vítimas. Já entre as providências tomadas pela Justiça estão a proibição de aproximação e manutenção do afastamento do agressor e a concessão de pensão alimentícia provisória à vítima. Com o app, as vítimas não precisam comparecer a uma delegacia para registrar boletins de ocorrência pedindo uma medida protetiva de urgência. Basta acessar a plataforma e preencher um formulário. O caso é levado a uma juíza no prazo de 1 hora, sem burocracia. É preciso apenas que a mulher tenha um celular ou computador conectado à internet. O Maria da Penha Virtual, por enquanto, está disponível apenas para moradoras do estado do Rio de Janeiro. A iniciativa é uma parceria do Tribunal de Justiça com a Universidade Federal do Estado. As duas instituições levaram em consideração dados alarmantes do dossiê Mulher. Segundo o documento, somente no Rio, 128.000 mulheres foram vítimas de agressões físicas e psicológicas dentro de casa no início da pandemia. 352 casos por dia, 15 ocorrências a cada hora. Você vai ver a seguir, o Conselho Nacional de Justiça realiza hoje o seminário Equidade de Gênero, a atuação da mulher nas instituições públicas. Os detalhes você confere em instantes. No ano em que a TV Justiça completa 20 anos de existência, nós sabemos a sua importância. Informação atualizada, séria e isenta,
com linguagem acessível sobre o mundo do direito na casa de cada brasileiro e brasileira. Assistam a TV Justiça. O Conselho Nacional de Justiça realiza hoje o seminário Equidade de Gênero, a atuação da mulher nas instituições públicas. O objetivo é estimular a discussão sobre a necessidade de aumentar a participação feminina no serviço público, inclusive no Poder Judiciário. Garantir a participação das mulheres em determinados postos de trabalho ainda é um grande desafio. No Poder Judiciário não é diferente. A Justiça brasileira apresenta taxas de diversidade de gênero abaixo da média global. Enquanto o percentual geral é de 26%, aqui não passa de 11%. As mulheres representam 51,6% da população brasileira, mas a representatividade na Justiça Federal é de 38,8%. E a diferença é ainda maior em tribunais de segunda instância. Em 2018, apenas uma em cada 4 desembargadores era mulher. Para discutir o tema e propor soluções para a equidade de gênero no Poder Judiciário, o Conselho Nacional de Justiça vai promover um debate sobre o assunto. As palestras terão a participação de magistrados, servidores e demais integrantes da sociedade. O encontro é às 14h e poderá ser acompanhado ao vivo pelo canal do CNJ no YouTube. Bom, e para falar mais sobre esse evento, eu converso agora ao vivo com a juíza auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça, doutora Lívia Pérez. Olá, boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde doutora a Lívia, todos e todas. Obrigada. Fala para a gente qual é a expectativa desse evento, né? A gente sabe que o índice precisa aumentar muito, nós temos índices baixíssimos de participação feminina ainda no serviço público, mas o CNJ já vem trabalhando há muito tempo nessa pauta, né, para a gente avançar nessa questão. Mais um passo hoje, o evento à tarde, né? Sim, o evento é uma iniciativa de se ampliar essa discussão, uma discussão que tem que estar sempre presente. A gente não pode dar passos atrás, a gente não pode admitir retrocessos. E essa pauta da política de equidade de gêneros, ela começa em 2018, com a publicação da Resolução 255, né, que regula e estimula a participação feminina no Poder Judiciário. Mas, então, a partir dali, a partir de 2018, vários caminhos foram seguidos e passos foram dados para a gente chegar nessa efetivação da equidade de gênero no Poder Judiciário, que, claro, que a gente sabe que isso não é específico, não é uma necessidade exclusiva do Poder Judiciário, e sim do poder público como um todo e também da iniciativa privada, para garantir essa isonomia da mulher no mercado de trabalho. E qual é a expectativa? Como é que vai ser esse evento? Quem vai participar? Esse evento vamos contar com a participação como palestrante da ministra Elizabeth, do Superior Tribunal Militar, da Procuradora de Justiça Ivana Farina, que já foi conselheira do CNJ e conduziu uma importante ação nessa pauta de gênero. Inclusive, nós temos hoje um protocolo para julgamento na perspectiva de gênero, um importantíssimo instrumento para nós do Judiciário, que trabalhamos com a prestação jurisdicional, e também vai ter um painel que vai compilar várias magistradas e servidores de vários segmentos de justiça para demonstrar o que os tribunais hoje eles estão fazendo, os tribunais hoje que já têm as comissões de mulheres instituídas, as associações também de magistrados que estão trabalhando ativamente nessa pauta. Então, há uma mobilização, e que não pode arrefecer, de todo o judiciário com relação a essa pauta da equidade de gênero, que a gente precisa que se estabeleça e precisa que se concretize. Então, buscando desde a parte da Estratégia Nacional do Poder Judiciário, que se alinha hoje, a estratégia de 2021 e 2026, que está extremamente alinhada à Agenda 2030 da ONU e aos objetivos, e aí a gente enxerga o objetivo de Desenvolvimento Sustentável 05, que fala da equidade de gênero, e aí isso refletindo em outras ações do próprio CNJ, como a resolução
400 da política de sustentabilidade, que já traz como hoje um dos indicadores dos planos de logística sustentável esse indicador relativo à equidade de gênero. Então, as ações do CNJ elas não param, porque é uma política do Poder Judiciário a implementação. Caminho longo, mas que ele está sendo traçado de uma forma bem sustentável. Falando em mais uma iniciativa, na última semana o CNJ também aderiu à Rede de Equidade, é uma rede que já é composta pelo Poder Legislativo, Executivo, mais um passo também nessa questão, né, de avanços. Isso, esse acordo de cooperação técnica foi aderido pelo CNJ na semana passada e inclusive tem uma ampliação porque a Rede de Equidade não trata só de gênero, já trata de gênero e raça. Então são ações conjuntas das instituições, as instituições que já pactuaram para se buscar ações na implementação desse objetivo maior, que inclusive é um objetivo da Agenda 2030 da ONU. Maravilha, evento hoje à tarde, então, será transmitido pelas plataformas para quem quer ter acesso, qual é o caminho? Isso, pela plataforma do YouTube, do CNJ, o evento estará disponível. Maravilha, então, doutora Lívia, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, boa tarde, viu? Muito boa tarde, muito obrigada pelo espaço. Obrigada. E você vai ver a seguir os detalhes da pauta de julgamentos de hoje do Supremo Tribunal Federal. Voltamos já já. A TV Justiça, ela tem uma importância singular no papel de distribuição do dever do judiciário perante os administrados, assim como perante os atores do palco da justiça. Ela é objeto de atenção não só de juízes, de membros do Ministério Público, de procuradores de Estado, de procuradores da República e da advocacia, mas também é uma importantíssima ferramenta de comunicação para a população. Uma liminar da Justiça Federal em Minas Gerais autorizou o ingresso de uma haitiana em solo brasileiro sem o visto. A medida excepcional foi para que ela pudesse se reunir com o seu filho, que há 4 anos é imigrante regularizado aqui no país. O pedido de liminar, apresentado na Justiça Federal em Belo Horizonte, foi motivado pela dificuldade de obter o visto pelos meios burocráticos normais no Haiti, país que vive uma situação de instabilidade política, social e econômica. Mãe e filho relataram que a embaixada brasileira na capital do Haiti, Porto Príncipe, operava de modo precário e com sobrecarga diante da alta demanda de imigração dos haitianos para o Brasil. Segundo eles, o posto consular para emissão do visto também não funcionava, nem mesmo na modalidade online. Impossibilitados de pedir a autorização legal pelos meios administrativos, os autores recorreram à Justiça para assegurar a unidade familiar e eventual concessão de refúgio. Ao conceder a liminar, a juíza da 13ª Vara Federal de Belo Horizonte, Tatiana Campelo, baseou-se especialmente no princípio da dignidade da pessoa humana previsto na Constituição Federal. A magistrada destacou ainda que o direito dos estrangeiros à reunião familiar está consagrado na Convenção sobre os Direitos da Criança, promulgada no Brasil pela Lei de Imigração, que prevê a possibilidade de concessão de visto temporário para fins de reunião familiar. Decisões no mesmo sentido foram proferidas recentemente em tribunais regionais federais como os da 3ª e 4ª regiões. O Ministério Público Federal defendeu no Supremo Tribunal Federal que a suspensão de reintegração de posse só é possível quando o imóvel está ocupado por pessoas vulneráveis. No caso da reclamação, o Ministério Público Federal apontou a ausência de prova da vulnerabilidade dos reclamantes, capaz de invalidar a ordem de posse da Justiça de São José do Rio Preto, em São Paulo. Na ocasião, o ministro Luiz Roberto Barroso considerou a crise sanitária e o risco de uma terceira onda de contágio do coronavírus para determinar a suspensão das medidas que resultem em despejo, desocupação, remoção forçada ou reintegração de posse de natureza
natureza coletiva. Para o subprocurador-geral da República, Wagner Natal, a reclamação deve ser extinta devido à falta do endereço da beneficiária na ação. Ele destaca que não há prova nos autos de que os termos impediram a posse de imóveis adquiridos em leilões extrajudiciais. Os ministros do Supremo Tribunal Federal consideraram constitucional uma lei de Santa Catarina que criou cartórios no estado e reorganizou vagas para os titulares. A decisão foi em plenário virtual. Os ministros consideraram a lei de Santa Catarina de 2015 constitucional. A norma autorizou a criação de novos cartórios de registro de imóveis na capital e em 11 cidades do estado. E, dessa forma, novas vagas para os titulares. A ação foi apresentada pela Associação dos Notários e Registradores do Brasil, a Noreg. Entre outros argumentos, a associação alegou que a lei se baseava em um projeto de lei do Tribunal de Justiça de Santa Catarina sem estudo prévio e que a norma ofendia a Constituição Federal, que determina que o ingresso para titular de cartório só é possível mediante concurso público de provas e títulos. Mas os argumentos não foram aceitos porque, segundo a relatora, a ministra Carmen Lúcia, a lei apenas promove uma reorganização para as vagas de titulares de cartórios e que as que surgirem daqui para frente serão preenchidas de forma efetiva por concurso público. Por isso, a lei não ofende aos princípios constitucionais como o da isonomia. Além disso, os ministros entenderam que o estudo realizado pelo Tribunal de Santa Catarina levou em conta, entre outros critérios, a concentração populacional e as condições socioeconômicas. O Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento de um recurso sobre a possibilidade de reorganização sucessiva de interceptações telefônicas para a investigação criminal. Mas esse é apenas um dos itens da pauta. Quem traz as informações é o consultor jurídico da TV Justiça, Daniel Villanova. Na sessão desta quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal retomará, por meio de sessão plenária e presencial, o julgamento de alguns assuntos de relevância para a matéria criminal. O primeiro desses casos que destacamos é o reconhecimento de repercussão geral relacionada às interceptações telefônicas no Brasil. Essa legislação prevê a necessidade de renovação periódica dos pedidos de interceptação para que haja o devido acompanhamento judicial das operações policiais e também pelo Ministério Público. O caso concreto em discussão é o da Operação Sundown, uma operação da Polícia Federal que se estendeu por cerca de 2 anos e que traz inúmeras repercussões quanto aos envolvidos e o número de crimes em discussão. O plenário do Supremo, até aqui, fixou a importância do inciso 9º, artigo 93 da Constituição, que estabelece a necessidade de fundamentação concreta para que essas operações de caráter policial e invasivo sejam realizadas. A discussão que os ministros têm travado até aqui é o de se saber se, no caso concreto, foi atendido ou não esse dever de fundamentação. O ministro relator, Gilmar Mendes, e outros 3 ministros entenderam no sentido de que as decisões foram genéricas e, por isso, deve ser declarada nulidade das provas que foram produzidas no decorrer dessa operação. O voto divergente até aqui é o do ministro Alexandre de Moraes, que entendeu que, dado o conjunto, o contexto e os elementos probatórios reunidos nos autos, é possível, sim, entender que há suficiência dessa declaração judicial. O segundo tema é a retomada de um julgamento suspenso em setembro do ano passado, em que 5 votos foram pela condenação e 5 pela absolvição do deputado federal André Moura. A discussão envolve supostos ilícitos de matéria municipal do município de Pirambu, no estado de Sergipe. Esses são os 2 temas que destacamos para a sessão dessa quinta-feira. Sessão que será transmitida ao vivo, como sempre, aqui na TV Justiça. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Ótima tarde para você. Até amanhã. Tchau, tchau.